Aos poucos, a famosa maldição que dizia que todos os filmes baseados em jogos de videogame haverão de ser umas bombas desgraçadas foi sendo quebrada. Programa em cartaz, um oferecimento Topázio Cinemas. Olá! Na quinta-feira as baterias do cinema se renovam. É dia de estreia de filmes, é o início de mais uma Cine Semana e nessa aqui eu tenho 3 filmes para comentar para você. Então, o que está faltando para começar a falar de tudo isso? A sua inscrição aqui no canal e o seu like no vídeo. Mas eu vou continuando aqui o vídeo na confiança de que você não vai me deixar na mão. Olha lá, hein? Bom, nossa primeira e principal estreia de hoje é um filme de ação e a adaptação de um jogo do universo dos games. Em Mortal Kombat 2, Johnny Cage se junta aos lutadores favoritos dos fãs para lutar uns contra os outros em uma batalha para derrotar o poderoso Shao Kahn. Bom, antes de mais nada, vamos ao contexto, né? Vamos entender por que estamos vendo esse filme agora. Isso acontece porque lá em 1992 houve um jogo de videogame chamado Mortal Kombat. Mas não foi um jogo qualquer, foi um desses, e não são tantos assim, né? Que mudam o negócio, que estabelecem novos paradigmas e que furam a bolha do universo dos games para ganhar um impacto cultural muito maior. E tudo isso por causa da violência do jogo. É de se esperar que um jogo de luta seja violento em alguma medida. Mas o primeiro Mortal Kombat deu um passo além ao criar o conceito de Fatality, um golpe especial único para cada um dos 7 personagens do jogo original para terminar a luta, com o oponente já derrotado. Esses ataques finais geralmente incluíam mutilações como decapitações, corações arrancados, corpos divididos ao meio, tanto na vertical quanto na horizontal, e por aí vai. E tudo isso com doses generosas de sangue. Olhando hoje as imagens do jogo de mais de 30 anos atrás e comparando com a riqueza de detalhes dos gráficos de hoje em dia, pode ficar difícil de entender por que as pessoas se chocaram tanto na época. É até meio risível. Mas a gente tem que levar em consideração que aquilo é o que tinha de mais avançado para a época. Tanto que esses e outros jogos eram vendidos como tendo gráficos de alta definição, realistas. E o Mortal Kombat, especificamente, tinha um grau extra de realismo, porque era feito a partir de imagens digitalizadas de pessoas reais, o que não era tão comum. E era um dos diferenciais entre esse jogo e o seu principal rival dentro desse segmento, né, que era o Street Fighter 2. Enquanto o Street Fighter era mais era todo, aliás, desenhado à mão e era mais, digamos, fantasioso, né, cheio de personagens caricatos, cenários coloridos, o Mortal Kombat era mais realista, vamos dizer assim, escuro, mais sombrio. E vamos nos lembrar também que no início dos anos 90 e ainda por algum tempo, videogame era fundamentalmente coisa de criança e de adolescente e não entretenimento para todas as idades, incluindo os adultos, como é hoje em dia. Logo, os pais começaram a reclamar, a reclamação chegou até os políticos e em vários países, principalmente lá nos Estados Unidos, o jogo sofreu restrições que iam desde avisos na capa sobre a violência do jogo até a pura e simples proibição de que o jogo fosse comercializado, inclusive com as acusações de que esses games tornavam as pessoas mais violentas. Claro que tudo isso, longe de afastar as crianças e os adolescentes, só instigou a molecada. Previsivelmente foi um sucesso estrondoso de vendas. E como o universo dos games trabalha de modo similar ao do cinema, também previsivelmente o jogo gerou continuações. Muitas continuações. Entre sequências, spin-offs, remakes, variações e outros tipos de lançamentos, já são 26 jogos. Não se passam mais de 3 anos sem um novo Mortal Kombat para jogar. Vira e mexe saem 2 no mesmo ano. Mas, curiosa e paradoxalmente, à medida em que o tempo foi passando e a capacidade gráfica dos games foi melhorando, Mortal Kombat foi saindo do centro do debate sobre a violência nos jogos eletrônicos. Isso porque foram surgindo outros tipos de jogos, como a série GTA, que traziam uma violência bem mais realista. Em Mortal Kombat, ela é tão exagerada, fora da realidade, e com personagens com tantos superpoderes, que é difícil imaginar que possa influenciar alguém a fazer uma barbaridade daquelas. Mas lá nos anos 90, chamou tanto a atenção que o mundo do cinema também não pôde deixar passar batido. Aquilo tudo tinha que virar filme.
Só que a gente está falando de uma época, 30 anos atrás, em que parecia que era proibido fazer filme bom baseado em jogo de videogame. Era uma porcaria pior do que a outra. E Mortal Kombat não foi exceção. A produção de 20 milhões de dólares resultou em um filme com uma produção que hoje parece terrivelmente datada e com atuações péssimas. Ficou na 23ª posição entre as maiores bilheterias de 95, com arrecadação de 70 milhões de dólares. O suficiente para dar o sinal verde para uma continuação. E aí é um daqueles casos em que o que é ruim consegue ficar ainda pior. Absolutamente tudo que já era ruim no primeiro ficou pior no segundo. Tudo é muito pavoroso, das atuações aos efeitos de computador, passando por cenários, figurinos e coreografia. É tão sacanagem que é nível comédia involuntária. É um Power Rangers que se leva a sério. E o que é mais difícil de compreender é que esse filme custou 50% a mais do que o primeiro. 30 milhões de dólares de orçamento. Não dá para entender para onde foi esse dinheiro. Até porque o elenco ainda perdeu até o seu nome mais conhecido, Christopher Lambert, que vá lá poderia ser chamado de astro, principalmente por causa do Highlander. Então, nem esse salário os produtores tinham que pagar. Com 53 milhões de arrecadação nas bilheterias, o que até pode ser considerado um milagre, Mortal Kombat: A Aniquilação despencou para a posição número 61 entre as maiores bilheterias do ano e enterrou a já programada terceira parte que fecharia uma trilogia. Mas nada como dar tempo ao tempo. Aos poucos, a famosa maldição que dizia que todos os filmes baseados em jogos de videogame haverão de ser umas bombas desgraçadas foi sendo quebrada. De Super Mario World a Sonic, passando por Five Nights at Freddy's, Hollywood foi provando que dava para fazer adaptações legais. Tá, tem Minecraft também, mas ninguém aqui disse que a maldição foi totalmente quebrada. Então, seja qual for a motivação, e provavelmente foi grana, alguém decidiu que Mortal Kombat merecia uma nova chance nos cinemas. Até porque havia a tranquilidade de que pior não dava para ficar. Na verdade, nunca se chegou a realmente desistir da ideia dessa volta, mas o sinal verde só veio em 2015. Antes disso, ainda aconteceram algumas coisas importantes no caminho, como a falência da produtora dos jogos, a Midway Games, a Warner Bros. Assumindo o controle da New Line, que produziu os 2 primeiros filmes, e até um projeto para cinema que chegou a começar a levantar voo em 2013, mas que acabou indo parar na gaveta. Só que entre o sinal verde de 2015 e a chegada do filme às telas, também teria muita água para rolar. E aí fez toda a diferença a entrada como produtor de James Wan, uma das que é também das franquias, Jogos Mortais, Velozes e Furiosos e Invocação do Mal. Aí sim, as engrenagens começaram a se mover. Mesmo assim, como eu disse, demorou. E quando finalmente isso aconteceu, era abril de 2021. Na época, a pandemia de Covid estava começando a passar, mas muita gente ainda se sentia insegura de ir ao cinema. Além disso, a Warner aplicou ao filme a estratégia que vinha adotando em outros casos na época, a de lançar seus principais filmes ao mesmo tempo no cinema e no streaming. Tudo isso impactou a bilheteria, que ficou na casa dos 85 milhões de dólares e foi a 48ª melhor daquele ano. Compreendendo todas essas circunstâncias, a Warner considerou que havia clima para uma continuação, o que foi aprovado no início de 2022. Pesou para a decisão também a aprovação dos fãs dos jogos. Para agradar esse público, os produtores e o diretor Simon McQuoid buscaram a segunda classificação mais alta lá nos Estados Unidos, a R, que significa que menores de 17 anos só poderiam ir ao cinema acompanhados de um adulto responsável. Eles conseguiram, usando espertamente o argumento de que por muito pouco o filme não recebeu a classificação máxima, a NC-17, que diz que nem acompanhados de um adulto os menores de 17 anos poderiam assistir ao filme no cinema. No Brasil também foi a segunda mais alta, 16 anos. Tudo isso por conta da violência, que era um desejo dos fãs dos jogos que queriam ver os fatalities nas telonas em toda a sua glória e sanguinolência. Afinal, Mortal Kombat é exatamente isso.
Essa é a essência do jogo. E se essa é a essência, ela está mantida na continuação também. Essa que está estreando agora. E ampliada. Pelo menos no Brasil. Se nos Estados Unidos ainda é R, né, a classificação, por aqui é 18 anos. Junto com isso, vem um outro caminho que eu considero acertado, que é o da autoironia, até mesmo da metalinguagem. Porque o universo de Mortal Kombat se presta muito a isso. Como eu disse antes, apesar de muito violento, ele nunca se pretendeu realista. E quando a violência é extremamente exagerada, ela acaba ficando até meio engraçada, né? Pense nos filmes do Tarantino. É uma violência que não causa repulsa, ela provoca risada. Mesmo que seja, às vezes, aquele riso nervoso. E a autoironia nunca escapou a Mortal Kombat, como quando eles criaram um Fatality, né, nos games, que transformava o oponente em bebê. Era uma provocação muitíssimo bem-humorada aos críticos da violência no jogo. E para embalar tudo isso agora no filme que está estreando, tem a chegada de Johnny Cage, o principal personagem nos games, e que agora chega a essa nova etapa da franquia cinematográfica, trazendo muito o elemento da metalinguagem, já que o personagem no filme é um ator. Né? O ator que faz o filme faz dentro do filme um personagem que é um ator. E para fazer o personagem, um ator mais conhecido que o restante do elenco. É Karl Urban, que, por uma feliz coincidência, pode ser visto agorinha no Prime Video, na reta final da última temporada da série The Boys, que também tem a ultraviolência em clima de fantasia como um dos seus maiores apelos. O roteirista Jeremy Slater disse com todas as letras que buscou abraçar a estranheza e, mesmo buscando agradar aos fãs, também queria desafiar as expectativas. O que é sempre arriscado, mas também é bem gostoso quando dá certo. E sim, ele já está trabalhando no desenvolvimento do terceiro filme. Agora só precisa ver se, caso o segundo filme se espatife nas bilheterias, esse terceiro ainda vai acontecer. Então agora é com você que está aqui assistindo. Finish him! Mortal Kombat 2 está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa, como eu disse, 18 anos e duração de 1 hora e 56 minutos. Agora tem pausa para os comerciais aqui no Em Cartaz e na volta, que vai acontecer bem rapidamente, tem mais cinema. Ela é o 12º artista com mais ouvintes mensais no mundo no Spotify. São mais de 84 milhões de pessoas. E agora ela está nos cinemas. Ela é a Billie Eilish, que tem só 24 anos e 2 Oscars de melhor canção. Em 2022, com No Time to Die, de 007 Sem Tempo para Morrer, e em 2024, com What Was I Made For, do filme Barbie. A diferença é que agora ela vai estar na frente das câmeras. Billie Eilish Hit Me Hard and Soft, The Tour in 3D, né, em 3D, é um filme concerto que documenta a turnê mais recente da cantora e compositora, especialmente um show em julho do ano passado em Manchester, na Inglaterra. E é em 3D, né, como eu disse. E ela divide a direção, com ninguém menos que James Cameron, de Titanic, Avatar e O Exterminador do Futuro. A classificação indicativa é 12 anos e a duração é de 1 hora e 54 minutos. A estreia que completa o nosso pacote de hoje nos cinemas é a comédia de mistério As Ovelhas Detetives. Hugh Jackman é o pastor de ovelhas que tem o hábito de ler histórias de mistério para o seu rebanho. É só algo que ele gosta de fazer, sem esperar ou imaginar que elas, né, as ovelhas, estejam entendendo. Mas quando um mistério surge na fazenda, as ovelhas vão usar os conhecimentos aprendidos nas leituras para desvendar o que aconteceu. Esse filme é baseado no livro Three Bags Full, da escritora alemã Leonie Swann, que não foi publicado no Brasil. O livro é um tantinho mais pesado. Por exemplo, lá no livro, o pastor é traficante e usa as ovelhas para transportar as substâncias que ele vende. Esqueça isso. Aqui a gente está falando de um filme para toda a família, com classificação indicativa 12 anos. Então a ideia é ser mais fofinho, mais divertido. Tanto que lá no início do projeto, a ideia era que fosse uma animação. Isso mudou, cresceu e ganhou um elenco excelente, tanto de atores e atrizes que entram com o rosto e o corpo, quanto os que entram só com as vozes, dublando as ovelhas. No primeiro grupo temos o Wolverine Hugh Grant, a incrível Hong Chau, de A Baleia e de O Morro dos Ventos Uivantes, e a espetacular Emma Thompson, ganhadora de 2 Oscars.
No grupo das vozes, a maravilhosa Julia Louis-Dreyfus, a eterna Elaine da série Seinfeld, Bryan Cranston, o eterno Walter White de Breaking Bad, Chris O'Dowd, Regina Hall, Bella Ramsey, a Ellie da série The Last of Us, e Patrick Stewart. Patrick Stewart, entendeu? Caso você não tenha se ligado, aqui temos Wolverine, Hugh Jackman e o Professor Xavier, o Patrick Stewart. Mas aí você vai dizer, Caio Guimarães, mas aí você me fala desses atores incríveis todos, só que daqui a pouco você vem e fala que o filme é dublado em português. Sim, eu vou falar que é dublado em português, mas com esses nomes todos, a gente pelo menos entende o nível da produção do filme, o que revela também o nível de ambição. E isso tem muito valor. As Ovelhas Detetives está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 12 anos e duração de 1 hora e 49 minutos. Tchau!